Amém? Amém. Ô glória. Então eu quero falar sobre como agradar a Deus. Interessante que a nossa irmã veio aqui, a nossa irmã Gina, nossa querida Gina, e leu exatamente o texto Hoje eu vou falar que eu tenho para trazer para vocês. Nós vamos nos basear, essa mensagem, o capítulo 37 Salmos. Nós não conversamos, não combinamos, mas o Senhor trouxe essa palavra ao coração dela nesse tempo de coordenação. E então isso é um sinal claro que Deus de fato quer tratar com cada um de nós no sentido de agradá-lo. Tá certo? Quero falar. Todo final de ano, irmãos, nós fazemos ali uma retrospectiva, né? Olhamos para trás e analisamos aquilo que nós acertamos, aquilo que nós erramos também, aquilo que nós recebemos, as nossas conquistas e também, por que não dizer, os nossos fracassos, né? Tem pessoa que tem vergonha de falar dos fracassos, mas infelizmente a nossa vida é assim, é cheia de surpresas e algumas delas não são tão agradáveis. Então nós vivemos de conquistas e no mesmo tempo também alguns fracassos. E no final do ano nós olhamos para trás e fazemos assim uma análise e pensamos o que nós podemos melhorar para que as coisas possam ficar bem para nós, não é? Todos nós queremos viver bem nessa terra e hoje é noite de análise e projeções para aquilo que Deus pode fazer e há de fazer, porque Ele é bom e a sua misericórdia é eterna e a grande a fidelidade. Bom, então eu gostaria de tratar com vocês, se trata de agradar a Deus, tá? É agradar a Deus. Nós temos que aprender a agradar a Deus. Se nós desejarmos um 2025 feliz, nós temos que aprender a agradar a Deus. Pastor, isso já é chovendo molhado, tem coisas que eu já sei, mas existem coisas que precisam ser relembradas. Então eu quero perguntar para você, quem aqui deseja ter um ano de 2025 feliz? Diga aí amém. Glória a Deus, Deus ouviu lá do céu. Vamos dizer mais forte, quem deseja ter um 2025 feliz? Diga amém. Oh, glória a Deus, agora pelo menos esboçaram um sorriso, já deu para ajudar aqui um pouco, né? Então vamos lá, então presta atenção na mensagem que será pregada essa noite. Com toda certeza, simples, mas uma palavra que vai vir assim de frente com aquilo que você precisa ouvir nessa noite, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo 37, dos versos 4 até o verso 7, mas nós vamos ler só a parte A do verso 7. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tá meio assim um som parado, não é mesmo? Tá meio quieto a coisa. Tá dando até medo. Eles aumentam mais a tremedeira de perna, né? Acho que não tem ninguém aqui para, né? Ô, irmão, por favor, ajuda nós aí. Estamos tão acostumados com isso, né? Quem é pregador aqui está acostumado, não tá vendo? Quando fica assim faltando alguma coisa, né? Olha só. Só não pode entrar propaganda, né, irmão? Daí descontrair um pouco, né? Salmo 37, os versos 4 ao verso 7, parte A. Olha só, que nos diz a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça, ou a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Só peguei a parte A do verso 7, versículo 7, que aí vai falar a respeito dos ímpios, né? Algumas coisas referentes aos ímpios, mas nós aqui não estamos lidando com ímpios, estamos lidando com pessoas que querem agradar a Deus, e com certeza você está guardado, né, nas mãos do Senhor. Nós temos então dois pontos que são cruciais, dois pontos que são necessários para nós. Nós não podemos abrir mão desses dois pontos para que nós possamos agradar a Deus. Sabemos que para Deus satisfazer os desejos do nosso coração, nós temos que agradá-lo, ok? Amém? Nós temos que agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor, e aí é garantido, não é talvez Ele satisfará o desejo do seu coração. Não tem talvez aqui. Não tem mentira aqui. Aqui é verdade, aqui é assim. E Ele vai com certeza satisfazer o desejo do seu coração. Entrega ao Senhor seu caminho, confia nele, né? Exercite aí a sua fé, e o mais Ele fará.
E aquele que vê assim a necessidade que algo de justo aconteça, saiba que Ele é aquele que fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Pode descansar no Senhor e esperar nele. Isso vai acontecer a partir do momento em que fizermos aquilo que o Senhor deseja para nós nesse salmo. Agrada-te do Senhor. É agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Você precisa ser agradável. Deus precisa olhar para você e ver em você uma pessoa agradável. Agradável em todos os sentidos. Mesmo que venha contrariedades, mesmo que venha dificuldades, mesmo que as portas se fechem e aparentemente pareça que não haverá solução, você tem que agradar ao Senhor. A palavra nos fala que os murmuradores ficaram no deserto, e muitos infelizmente nessa caminhada acabam vivendo um tempo de murmuração e acabam então perdendo a bênção do Senhor. Então existem 2 pontos que são cruciais. Primeiramente é o que nós temos batido aqui na igreja. Nós temos falado, um fala, o outro vai atrás e confirma, é a respeito do arrependimento e mudança, porque as bênçãos elas estão diretamente ligadas à santidade. Amém? Então não tem como nós vivermos uma vida de qualquer jeito e não nos arrependermos dos nossos erros. É arrependimento. Esse é o primeiro ponto crucial. Arrependimento com mudança de caminho. As bênçãos são atraídas. Por que eu digo isso? Porque o profeta Isaías, ele foi um grande profeta. Ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas são o quê? Os vossos pecados que fazem barreira entre vós e o vosso Deus. Então a primeira maneira de nós agradarmos a Deus é nos arrependendo dos nossos erros e não ficar nos justificando, e buscar a santidade do Senhor, buscar viver uma vida de santidade aqui. Isso abre portas, isso abre o caminho para nós recebermos os benefícios que o Senhor tem para nos dar. E é interessante, irmãos, que dentro desse arrependimento existe algo que está assim latente no coração de alguns, até mesmo por causa da política que nós temos vivido. A política que nós temos vivido tem sido de fato algo que tem dado para nós uma dor de cabeça, né? Aqui tem alguns que se preocupam mais, outros se preocupam menos, mas é impossível não se pensar no que tem sido feito no nosso país. E isso, gente, gera um desconforto para alguns, ao ponto de deixar o ódio entrar no coração. E o Senhor manda dizer para você, porque Ele falou comigo: tome cuidado com o ódio. Tome cuidado com o ódio. Tome cuidado com o sentimento que te leva a desejar a morte de alguém. Por mais terrível que seja, por mais que seja inimigo, por mais que não faça as coisas de maneira correta, tome cuidado com o ódio. O ódio, gente, é totalmente contra aquilo que está na vontade de Deus. E isso não agrada a Deus. Quer agradar a Deus? Renuncie o ódio, renuncie a mágoa, renuncie o ressentimento e busque viver a santidade que o Senhor deseja para você. O ódio está totalmente fora e nós precisamos entender isso. Capítulo 3 da primeira carta que João escreve diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só, gente, que gravidade que tem nisso. Não só nós perdemos a oportunidade de agradar a Deus, receber bênçãos, mas nós nos tornamos, segundo a palavra de Deus. Eu espero que isso não cause desconforto para ninguém, porque há uma porta aberta para nós. Essa porta se chama Jesus, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então, se essa palavra atinge alguém aqui, se renda aos pés de Jesus, peça perdão. Jesus, eu estou magoado, eu estou com ódio, eu estou com ressentimento de alguém, e eu não quero viver assim, Senhor. Por quê? Porque todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então vai além de não recebermos as bênçãos do Senhor, concernente às coisas existentes aqui nessa terra, ainda esta palavra nos fala que
Aquele que odeia, ele não tem a vida eterna permanente em si. Se morrer assim, significa o quê? Que a condenação está logo ali. Então é algo que a igreja precisa ser tratado não só no sentido de viver e viver bem aqui, mas ter no coração esta certeza de que Deus não quer o ódio para nós. Deus quer sim o amor, porque Deus é amor. Existem dois opostos, Deus é amor e o diabo é o ódio. Nós estamos andando no amor, nós estamos andando em Deus. Então, por mais que haja assim algo que nos incomode ao ponto de desejarmos o mal para o próximo, nós temos que partir para o outro lado, ao ponto de nós entendermos que se o teu inimigo tiver fome é para dar a ele de comer, se tiver sede é para dar a ele de beber, porque isso faz com que brasas vivas sejam juntadas na sua cabeça, e nós não podemos vencer o mal com o mal, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Isso agrada a Deus. A partir do momento que nós saímos disso, irmãos, aí pode ter certeza, você vai viver a sua vida, mas você vai viver a sua vida querendo. Algumas coisas serão dadas, porque até o ímpio recebe. O Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos. Mas, gente, agradar a Deus atrai bênçãos seguidas de paz. Você recebe a bênção e vem uma paz no seu coração, sabendo que foi o papai que te deu. Amém? Então entenda bem, dois tipos de irmandade existem. E eu queria deixar bem claro isso. O Espírito do Senhor soprou no meu coração isso. Olha, dois tipos de irmandade. Às vezes nós olhamos para os irmãos que são espirituais. Sabe, só os irmãos espirituais. Parece que só eles precisam ter a nossa atenção. Porque eles são os especiais, de fato são especiais. Porque eles vão morar conosco lá no céu. Mas existe outra irmandade, irmãos, que é os naturais. Os naturais foram criados por Deus também. Eles não são irmãos em Cristo Jesus, mas eles são naturais. E eles precisam receber o amor daqueles que vivem já o sobrenatural, para sentir o desejo de um dia morar com aquele que já tem o sobrenatural. Então nós não podemos distinguir. Sabe, sai fora, você não pertence aqui, eu não vou nem gastar o meu tempo com você. Não, queridos irmãos, nós devemos agradar ao Senhor, e é agradável aos olhos do Senhor quando nós valorizamos aqueles que são irmãos naturais também. Ah, mas ele bebe, ele fuma, ele usa drogas, prostitui. Não interessa, isso é com Deus. O que nós temos que fazer é simplesmente amar e confiar que o Deus que transformou a nossa vida pode também transformar a vida daquele que é um irmão no sentido natural. Alguns se perdem nesse quesito, sabe, irmãos? Porque acaba assim até desejando a morte do ímpio. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem, um documentário de uma pessoa que fez um mal tão grande. E aí, gente, eu senti assim a dor dela, após ter feito a condenação que veio. Daí eu citei assim, que dó. Aí um dos meus falou assim, mas dó disso? Gente, nós temos que ter o nosso coração cheio de misericórdia. Sabe, eu fico feliz em saber que tem pessoas que têm esse amor pelo próximo. Sabe, que mesmo às vezes vendo coisas que não são assim corretas e que até os afetam, vivem de conformidade com o amor de Deus. E alguns se perdem, como eu já disse, até no desejo de desejar a morte para o político. Poucos dias mesmo atrás, claro que eu não vou citar nome, não sou tonto, né? Tão tonto assim, né? Mas há poucos dias atrás, quantos e quantos cristãos que desejaram a morte de alguém que está na política. E causando de fato mal para o país. Mas nós não podemos agir assim. Nós devemos orar, interceder e pedir a salvação dos homens. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, ele vai citar assim, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vai dizer, antes de tudo, eu exorto que use a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos aqueles que são investidos de autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, aqui nessa terra, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e agradável aos olhos do Senhor. Isso é bom e agradável ao nosso Deus Salvador, não é?
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é bom e agradável, sabe? Orar pelas nossas autoridades. Se alguém dobrou o joelho um dia e pediu, mata ele, misericórdia, pede misericórdia de Deus, né? Que é perigoso você virar, você, como diz alguns, acordar, a hora que for acordar está morto, né? Tem alguns que dizem isso, né? É perigoso, muito perigoso. Então não, nós fomos levantados para abençoar. Quem está entendendo aí? Nós fomos levantados para abençoar, irmãos. Não é para amaldiçoar ninguém, não é? O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, o verso 11, nos diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer, irmãos, então eu não tenho prazer, eu não posso ter prazer. Se esse sentimento vier ao meu coração, eu tenho que renunciar, rejeitar em nome de Jesus. Estou falando aqui de abrir portas para você, de abrir portas. Se você ficar atento e observar e seguir essa palavra, com toda certeza algo bom vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Profetizo isso para a sua vida, em nome de Jesus. Eu até vou usar aqui um momento, né, um momento assim, para descontrair, mas é um negócio meio chato, mas aconteceu uma certa feita com um rapaz, lá atrás, ele era muito tímido, ele queria conquistar a amizade de alguma moça. E aí então ele chegava e ele começava a rodear, mas ele não conseguia, né? E as conversas também não ajudavam, né? Os papos também diz muito, né? Conversa não ajudava, ele chegava, rodeava e não dava certo. E chegava um irmãozinho que era conversado, o homem era conversador, sabe esses que era? E era cheio de papo, e chegava e enturmava rapidinho, ele não conseguia enturmar, ninguém enturmava com o rapaz. Aí um dia falou, pastor, quero conversar com o senhor. Eu falei, vamos conversar. Aí chamei no cantinho, aí ele dizia assim, estão falando, eu estou ouvindo pregação que eu não pode odiar, não pode evitar a pessoa que isso vai dar ruim, né? Não pode odiar, mas quer dizer para o senhor, eu odeio fulano, eu não falo nem com D, não põe nem o dele, por T mesmo, eu odeio, né, o fulano. Porque quando eu começo a fazer amizade, já chega, ele faz amizade com todo mundo ali, eu não consigo nem fazer amizade. E ele falava que odiava. E infelizmente, irmãos, a gente ainda ouve isso no meio de cristãos. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, eu odeio falando, e era gente da igreja, gente que está em Jesus, e eu falei, não pode ser assim, não pode agir assim, não, mas eu odeio mesmo. Quem odeia não tem a vida eterna permanente em si. Eu espero que essa pessoa esteja brincando, porque se não estiver brincando, irmãos, eu sou franco em dizer, não tem a vida eterna permanente em si. Nós temos que ser sérios com Deus e nós precisamos agradar a Deus. Por mais que seja amigo, seja parente, seja qualquer um, nós temos que alertar, porque isso é condenação na certa, não é? Então esse rapaz, ele dizia isso. E nós, irmãos, sabemos que o ódio, ele não pode fazer parte, né? O ódio não pode fazer parte. Nós temos que nos arrepender sempre dos nossos erros. Inclusive, quando nós vamos fazer algum tratamento pastoral, onde somos chamados para orar por alguém que está passando ali, tanto no físico como na alma, quando nós somos chamados, nós usamos, pelo menos eu uso sempre, Tiago 5, que vai falar que a oração da fé, né, levanta o enfermo. E se ele tiver cometido pecados, inclusive o pecado do ódio, que é comum no meio do povo, tem gente que fica ressentido, irmão, fica sem falar com o outro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, 10 anos, e quer receber bênção do Senhor. E aí vem reclamar, mas não sei o que acontece comigo. Eu estou dando a dica para você, é exatamente isso. É exatamente, os ouvidos do Senhor se fecham, gente. As mãos do Senhor que não estão encolhidas, elas não são estendidas. E o Senhor nessa noite está trazendo uma palavra para você, para que o ano de 2025 seja novo de fato, seja abençoado para você e para toda a sua casa. Então o tratamento com os pecados, com os erros, ele tem que ser feito. Então esse é um ponto. Agora um outro ponto, gente, crucial, é o segundo ponto.
é o último que eu vou tratar aqui, não é? E existem muitas outras coisas a ser tratadas, está diretamente ligada em pregar o Evangelho. Eu não posso dizer que pregar o Evangelho aqui é fácil, porque também não é fácil. Eu já prego há muitos anos, mas não é fácil não. Quem é pregador sabe disso. Vem para cá, né, sabe da responsabilidade que é pregar a palavra. Exige um preparo, existe busca, e é uma atenção, né, para aquele que leva essa palavra a sério e vem pregar. E eu quero me referir, gente, à pregação do Evangelho para aqueles que são de fora. Tá certo? Pregação para aqueles que são de fora. Porque pregar aqui, embora não seja assim tão fácil como alguns pensam, é mais prático para nós, que somos da casa. Tá certo? É mais prático. Nós estamos acostumados a pregar. Agora, gente, pregar o Evangelho lá fora. Inclusive tem gente que diz assim, a igreja não cresce, gente. Tem que ganhar alma para Jesus. Eu falo, todo final de ano eu falo isso. Tem que ganhar alma para Jesus. Inclusive, alguns dizem assim, não, alguns pastores falam assim, não, quem ganha ovelha é ovelha. O pastor, ele trata da ovelha. Não vou falar que é mentira, mas é quase mentira, né, gente? Porque o pastor também é ovelha. Nós temos que entender esse segundo ponto, que também é crucial. Agrada ao Senhor nós ganharmos almas para o Senhor Jesus. E aí eu levo você, porque eu penso constantemente nisso, quantas almas você já ganhou para Jesus? Responda para si mesmo. 2024, quantas almas? Para quem tanto você falou de Jesus? Eu não estou falando aqui na igreja, estou falando lá fora. Para quem você e eu falamos de Jesus? Quer uma coisa que agrada a Jesus, irmãos? É pregar o Evangelho para aquele que ainda não conheceu o Evangelho. Olha só, Jesus, depois que ele cumpre seu ministério, o que ele faz? Ele chama, ele ressuscita, ele aparece e diz para os discípulos dele. E isso é interessante, gente, isso era algo latente no nosso coração, lá no nosso início, não era assim, o pastor Donizete? Era assim, gente, era um desejo de pregar o Evangelho, de sair atrás de almas. Gente, isso era algo que era a nossa sede de falar de Jesus para as pessoas lá de fora. Eu me lembro uma certa feita que eu não sabia nem onde era aquele luz. Aí juntou uns meninos lá, porque eu era seguido, não tinha uns meninos. Eu era menino ainda, garotão ainda, mas tinha uns meninos que era doidinho, né? Ficava ali em volta. Os irmãozinhos aqui, os mais velhinhos, sabem disso. Aí um dia eu decidi para aquele luz. Falei, mas para aquele luz não tinha nem dinheiro, tem um trocado para pagar umas passagens. Tem um ponto, mas não sabia nem onde era aquele luz. Eu não tinha internet como era hoje, essas coisas. E quase que nós fomos para aquele luz. Mas, meu Deus, não ia dar para chegar, só se Deus operasse um milagre. Mas era assim, gente. A gente resolvia, de repente resolvíamos sair e pregar o Evangelho. Sabe? É Aparecida do Norte. Não estou nem aí, nós vamos lá. É passar na passarela de Aparecida do Norte. Eu não estou nem aí. Os caras ali estão falando que vai jogar a gente aqui de cima da ponte. Eu não estou nem aí, eu vou pregar o Evangelho. Isso era algo latente no nosso coração, os mais antigos sabem disso. Uma sede de pregar o Evangelho, acordávamos e íamos para algum lugar, porque nós tínhamos que falar de Jesus. É por isso, irmãos, que nasceu a igreja, em diversos lugares, está vindo aí para nós um avivamento, mas o avivamento, irmãos, não é para nós deixarmos de falar do Evangelho, antes pelo contrário, é para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. É o que está escrito em Marcos 16, os 15 em diante. O Senhor Jesus, após ressuscitado, ele aparece para os discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Existe salvação e existe condenação, e nós fomos chamados para isso. O Senhor vai falar lá em Lucas: vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Sim, eles foram para Jerusalém, e aí eles fizeram algo que às vezes nós nos esquecemos que tem que fazer. Eles não ficaram em Jerusalém esperando, vamos ficar esperando aqui, vamos fazer uma janta boa, vamos comer uma carne aqui, tomar um cafezão caprichado, traz um bolo, né? Traz um bolo, traz uma carne, sei lá, até carne do meio, um pão, enfim.
Vamos fazer, tá certo. Não ficaram assim, gente. O que eles fizeram? Eles ficaram esperando a promessa. O Senhor diz: vocês ficarão cheios do Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Eles ficaram esperando lá. De que maneira eles esperaram? Orando, buscando a Deus. Diz a Bíblia que enquanto eles estavam orando, buscando a Deus, veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, todos passaram a falar em línguas conforme o Espírito concedia que falassem, e as pessoas lá de fora já foram atingidas pelo mover do Espírito Santo. Então, queridos, fazer a vontade de Deus é pregar o Evangelho, é estar em posição, mas buscando o Senhor em oração, para que o Espírito Santo venha encher a igreja. Aí o avivamento vem. Eu acredito que o avivamento vem. Vai vir o avivamento. Nós vamos encher aqui e vamos cantar uns cantos, o avivamento vai vir. Nós vamos tremer aqui. Não é só isso, irmãos. É buscar ao Senhor. Eu sei que não é possível todos os irmãos virem aqui na igreja, mas na sua casa você pode buscar o Senhor. Você pode dizer: Espírito Santo, venha sobre a igreja. Espírito Santo, toma o ministério da igreja. Toma aquele irmão, toma aquela irmã. Faz algo. Espírito Santo, haja Espírito Santo, e de repente você vai ser impulsionado a fazer muito mais do que tem sido feito. E aí, irmãos, nós vamos fechar 2025 com isso aqui, gente, abarrotado de pessoas, ao ponto de nós termos que aumentar mais um culto no período da tarde. Isso vai acontecer. Você vai ficar cheio do Espírito Santo, vai sair falando para as pessoas, vai falar para o vizinho, vai falar para o amigo, com aquele que você tem oportunidade de estar junto. Você vai pregar o Evangelho. Isto agrada a Deus. Quem quer agradar a Deus em 2025? Então fale de Jesus. Agradar a Deus está ligado diretamente à salvação do ímpio. Então nós temos que aproveitar a oportunidade. Toda oportunidade que nos aparece, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho, falar de Jesus. Claro que falar de Jesus, primeiramente, com a nossa vida, é a nossa conduta. Não é para alguém sair falando assim: esse rapaz, você vai falar de Jesus, mas quem é esse cara aí? Quem é essa moça? Não, viver de conformidade com o Evangelho, que eu acredito que todos aqui vivem, e fazer esse trabalho que nos é dado. Tiago capítulo 4, verso 4 nos diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Gente, nós ficamos envolvidos nisso aqui, sabe? Ficamos envolvidos, olhamos para a vida e vai passando o tempo. Você chega e fala assim: nossa, como passou o tempo? Como passou o tempo? Olha, era uma criancinha, agora fez 15 anos. Criancinha. Pai chega para mim e fala: minha esposa está grávida, daqui a pouco estão apresentando aqui na igreja, daqui a pouco está com 15 anos, daqui a pouco está casando. Gente, a vida passa rapidamente, diz o salmista, Salmo 90. A vida passa rapidamente, nós voamos. Até eu cheguei à conclusão que eu já estou velho. Brincadeira à parte, né, gente? Mas misericórdia, a vida passa rápido. Muito rápido. Quantas pessoas, gente, na nossa vida, a vida passa tão rápido, como diz aqui, é como uma neblina que passa. Ela vem e vai embora rapidamente. Quantos que já se foram, quantos que já partiram, e nós não tivemos a oportunidade de falar de Jesus, mas outros que tiveram a oportunidade de ouvir alguma coisa a respeito de Jesus da nossa parte, e não tivemos a coragem de falar. Eu estou pregando isso aqui, irmãos, é para abrir portas para você. Eu quero que você seja abençoadíssimo no 2025. Você vai passar a trabalhar para Jesus, vai fazer a obra para Jesus, com toda certeza as portas serão escancaradas para você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agradar a Jesus, gente, o que mais agrada a Jesus é ganhar gente para Jesus. Não estou falando de vir para cá, porque muitas vezes não vem para cá, mas vai para outro lugar, não tem problema. Quando uma ovelha daqui, gente, fica distante, eu vou atrás, procuro, né? E quando eu fico sabendo que não está indo para lugar nenhum, então eu fico muito chateado, muito triste. Mas quando eu sei que saiu daqui, mas foi para outro lugar, abarrotou mais outro lugar ainda, lá tem tanta gente, né? Mas foi para lá, eu fico tranquilo, porque o meu negócio, irmãos, é levar pessoas para a eternidade. Tenha isso no seu coração, agrade ao Senhor, e Ele vai abençoar tremendamente a sua vida. Antigamente eu li Eclesiastes 7,
No verso 2 eu não entendia. Nesse contexto do capítulo 7, onde fala que melhor é ir, no versículo 2 diz, né? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem isso em consideração. Você já andou dentro de um cemitério, depois no velório, depois de enterrar as pessoas? Já passou olhando aquelas fotinhas? Você passa olhando, a pessoa some, você não sabe o que aconteceu. De repente, você olhando aquelas fotinhas, você vê a foto de alguém que você conviveu com ela, que você conheceu. Eu uso fazer isso. Até esses dias passei perto no coveiro, porque eu vou muito em cemitério, né? Infelizmente, cemitério, hospital, a gente está sempre ali, né? Eu passei em frente no coveiro e falou: o senhor sabia que o meu pai morreu? Eu falei: é um rapaz, não é parente, não é nada. Mas ele fez questão que eu soubesse. Ele falou, passei, ele falou: ô Gilmar, você sabia que meu pai morreu? Eu falei: fiquei sabendo sim. E eu fiquei sabendo que jeito, que eu passei lá, um dia que teve um velório, teve um enterro, passei lá e vi a fotinho do senhor lá, que tinha morrido. Falei: já vi sim. Quando a gente vê, tem um sentimento no coração da gente, eu vou orar, né, pela família, mesmo que seja tardio já. Mas as pessoas somem. Então a casa do luto, ela traz para nós esse ensinamento de que a vida passa rapidamente. E como foi aquele, um dia vai chegar o nosso tempo também. Ô pastor, mas o senhor vai falar disso hoje? Não, vou desviar o assunto, vou falar para a vida abundante, você pode receber, mas é uma realidade. Não é uma realidade? É uma realidade. Então nós precisamos aproveitar o tempo. A sabedoria, irmãos, está na questão de que o luto ele vem para poder mostrar para a gente. Na casa do luto vem para mostrar para a gente, né? Essa reflexão. Bom, para pregarmos nós precisamos ficar cheios do Espírito Santo. Já falei para os irmãos. Eu gostaria também de falar da sabedoria, né? A verdadeira sabedoria é ganhar almas para Jesus. A verdadeira sabedoria, não que não seja importante e necessário que se tenha conhecimento, o conhecimento é necessário, mas a sabedoria, ela está em ganhar almas para o Senhor. Isso é palavra de Deus, né? Pastor, eu não tenho sabedoria. Tiago capítulo 1:5 diz: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém nega. Então busque sabedoria. E aqui, para partir para o encerramento, eu até relacionei esse versículo, gostaria até que os irmãos pegassem e analisassem isso, mais uma vez. Provérbios 11, versículo 30. Nós estamos aqui porque alguém semeou na nossa vida. Quem aqui recebeu a semeadura? Alguém semeou na sua vida, amém? Alguém semeou. Eu fiquei zonzo na praça, fui levado, guiado pelas mãos, mas entrou alguém na minha vida que veio semear. Alguém que lançou uma semente no meu coração. E essa semente produziu árvore e gerou fruto. Fruto que teve semente, que alcançou terras, que produziram árvores, e que tiveram frutos e que geraram sementes e assim por diante. Então é por isso que o livro do Provérbios, capítulo 11, 30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Amém? Olha, eu vou repetir de novo: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se hoje nós estamos em Jesus, é por isso. É porque alguém falou de Jesus para nós. Para finalizar mesmo, para terminar essa mensagem, essa palavra, a nossa base é João 13:35. João 13:35. Alguém pega aí, por favor, faz essa leitura do 13:35 de João. 13:35, bem corajoso. Lê bem alto para nós aí, por favor. Nós vamos encerrar essa mensagem. Fica de pé para ficar mais bonito até. Bacana mesmo. Quem é o corajoso aí? Corajosa. Olha lá o Márcio. Ô, Márcio. Isso. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, nosso treinamento é aqui. É na nossa casa, claro, mas é aqui também, né? Então, amar uns aos outros e lançar essa semente lá fora,
para que sejam produzidas árvores que deem fruto, que deem semente, que alcancem vidas. Esse é o desejo de Deus para nós. Quem quer agradar a Deus aqui? Todos nós. Então, faça a vontade de Deus. Fuja do pecado, viva a santidade e fale de Jesus. Você estará agradando a Deus e Ele com certeza vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém? Deus abençoe os irmãos.